acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Cresce a cada dia a expectativa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como no seu primeiro advento, ele mudou a história da humanidade, o segundo advento de nosso Senhor Jesus Cristo trará uma conclusão à história. Nosso Deus é Deus de história. O nosso Deus não é Deus de um momento, de uma situação, de uma circunstância. Ele é Deus de toda uma história. Por isso, o segundo advento, ou a segunda vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, é aguardada com expectativa por aqueles que amam a sua segunda vinda, por aqueles que conhecem as Escrituras e que sabem que o ambiente espiritual ao redor do nosso planeta está mudando, está se preparando para esse momento importante, vitorioso da igreja, alegre da igreja, mas um momento de dor e de dificuldade para a humanidade. Porque com a aproximação desse tempo, as dores crescem. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre os princípios das dores, as guerras, rumores de guerra, terremotos, pestes, pragas, vão se aproximando cada vez mais uma de outros eventos de calamidade no planeta. Não, mas para nós não é desespero. Não, para nós não é pânico, um certo temor, mas uma certa inquietação da nossa parte. O Cordeiro está voltando. Aquele que foi morto e ressuscitou está voltando. Aquele que é, aquele que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. A Bíblia diz que todas as coisas convergem para o Cordeiro, para o Messias, para Jesus, o leão da tribo de Judá. No capítulo 14 do livro de Apocalipse, nós vemos aí o encontro do Cordeiro com os 144 mil. São estes que é dito aqui, são eles, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Diz no versículo 4. A proteção que o Cordeiro dá a esses 144 mil santos, 144 mil que terão uma missão, uma tarefa de pregar o Evangelho do reino, na primeira fase da grande tribulação. Eles serão confrontados pelos inimigos, aparentemente derrotados, aparentemente porque não é derrota, eles entregaram a sua vida para cumprir a missão. Depois que eles saem de cena, os 144 mil, é liberada no céu vozes de anjos, 3 mensageiros, 3 anjos, 3 seres angelicais, que trazem logo uma mensagem para o mundo, mostrando a unidade, mostrando a plenitude do Cordeiro. E quando os 144 mil terminam a sua tarefa de evangelização mundial, onde eles anunciam o Evangelho do Reino, que é o Evangelho anunciado por esses 144 mil que são judeus, que vão proclamar esse Evangelho do Reino durante 1260 dias. A igreja hoje anuncia o Evangelho da graça. Nós estamos na dispensação da graça, desde Pentecoste até o arrebatamento da igreja. Dia 31 agora de maio, teremos o dia de Pentecoste. E eu creio, eu profetizo, serão 72 dias ou 73, depois que iniciou essa crise da pandemia, o isolamento aqui em nossa cidade. E eu profetizo que no dia 31 de maio, dia do Pentecoste, assim como foi há quase 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, assim como foi naquele dia, eu creio
que Deus está movendo algo de extraordinário que vai acontecer sobre o planeta e principalmente sobre a igreja. Aqui diz no capítulo 14 que depois que esses 144 mil são retirados, são mortos, são mártires, um anjo, uma voz, um mensageiro sai no meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra. Esse evangelho eterno será pregado sobre toda a humanidade na segunda parte da tribulação, na grande tribulação. Ainda haverá conversões. Esse evangelho eterno tanto é para o juízo, mas também para a salvação. Até aí, Deus se preocupa com as nações da terra. Deus tem um plano para as nações da terra. Deus está investindo nas nações da terra. Nós devemos investir nas nações da terra. Nós devemos investir nos confins da terra. Esse evangelho do reino será pregado pela criação. Será uma revelação. A criação vai revelar essa presença, esse amor, esse julgamento de Deus, mas também a sua graça, o seu amor. Esse evangelho eterno é um evangelho de juízo, sim, mas por meios de sinais da criação, por vozes angelicais, ainda haverá salvação. Depois o outro anjo anuncia a queda da Babilônia. O terceiro anjo anuncia que quem se dobrar diante da besta, quem aceitar a sua imagem, quem adorar a besta, quem aceitar o número da besta na sua mão ou na sua fronte, quem aceitar essa marca, que como nós vimos, o número dessa marca é 666, sofrerá um julgamento severo da parte de Deus. Esses serão atormentados, vão tomar o cálice da ira e serão atormentados pelo fogo e enxofre. Por que está aqui essa sentença tão dura? Não é para declarar o juízo, mas para preparar, para nos alertar. Nem eu e nem você precisamos estar passando por essa prova. Nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que nos perdoa, que nos ajuda, que nos ama de uma maneira extraordinária. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui no versículo 13, a quarta voz, ou seja, depois das 3 mensagens que é dada ao mundo, uma voz que sai do céu, diz a João, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqueles que tomarem a decisão de não aceitarem a marca da besta serão mortos. Mas aqui há uma bem-aventurança para eles. Essa é a segunda bem-aventurança do livro de Apocalipse. São 7. A primeira foi no capítulo 1, versículo 3. A segunda é agora, capítulo 14, versículo 13. Nós vamos ainda ver mais 5 bem-aventuranças presentes no livro de Apocalipse. E aí vem o tempo da ceifa. O texto fala de um semelhante ao Filho do Homem, é Jesus. Ele toma na sua mão uma coroa de ouro e outra mão uma foice afiada. E lhe é dado o sinal para fazer a ceifa na terra. Essa ceifa não é de bênção, mas de juízo. O Cordeiro de Deus terá autoridade para julgar as nações da terra. Mas o que ele quer é salvar as nações da terra. Ele quer usar a mim e a você. Sabe, o que mais me impressiona no capítulo 14 é a atitude dos 144 mil. Eles se conservaram puros, santos, virgens.
não se contaminaram com imoralidades, não saiu mentira da boca deles. Esses homens, esses 144 mil, tomaram uma decisão de seguir o Cordeiro por onde ele for. Eu quero dizer para você que essa é a minha decisão nesse tempo. Eu vou seguir o Cordeiro por onde ele for. E eu quero convidar você a tomar essa mesma atitude. Vamos seguir o Cordeiro por onde ele for. Porque ele nos conduzirá para a eternidade. Ele nos conduzirá para as casas preparadas por ele e por seu Pai. Por isso, esses 144 mil tinham uma convicção tão forte que é simbolizada pelo nome de Jesus e o nome do Pai cravados, escrito na testa deles. Isso simboliza o quê? Uma convicção, uma certeza. E esta é a perseverança dos justos, diz o texto no final. Esta é a perseverança dos justos. Esses que sofreram, aqueles que sofrem hoje por amor a Cristo, por amor ao Evangelho e à sua justiça, receberão o seu galardão. Eu convido você a fazer esta oração. Ore comigo. Decida hoje que você vai seguir o Cordeiro por onde ele for. E diga assim para Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que nesse momento estou enfrentando emoções difíceis, o medo, às vezes até o pânico. Mas eu quero abrir mão de tudo isso agora, porque eu desisto de tudo aquilo que é carnal. Eu quero seguir agora ao Senhor. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e faz morada em minha vida. Eu vou seguir o Cordeiro por onde ele for. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso estenda a sua boa mão sobre você e te livre de toda praga, de toda enfermidade. E se há algum enfermo que está nos ouvindo agora, eu profetizo a cura. Ser curado agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.